A gente vai aqui hoje falar um pouquinho a respeito do capítulo 20, que tem por título Violência, Crime e Justiça no Brasil, do nosso livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Primeiramente, vamos comentar aqui um pouquinho a respeito de Michel Foucault, filósofo francês do século XX que falou sobre diversas temáticas, como, por exemplo, a questão da violência e da disciplina. Ele se questionou, né, então, de que maneira e por que razões as diferentes sociedades estabelecem aquilo que as pessoas devem fazer e o que é inapropriado. Ou seja, a gente vive numa sociedade e essa sociedade ela tem diversas leis, regras, normas que devemos cumprir. E à medida que a gente não cumpre, a gente pode ser punido por isso ou receber algum tipo de sanção. Outra reflexão que ele vai fazer é que comportamentos e atitudes do passado, que eram anteriormente considerados justos, hoje são considerados repudiados. É o que acontece, por exemplo, com a pena de morte. No passado, era muito comum diversas sociedades punirem pessoas com morte. Hoje não, e isso é algo totalmente errado. Aqui no Brasil, por exemplo, até o século XVIII, então, era muito comum, como a gente acabou de falar, torturas corporais e humilhações morais. A partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo e com a valorização de ideais como a igualdade e liberdade, isso passa a ser considerado errado. E dessa forma, a punição humanizada ela ganha espaço. Okay? Ou seja, o que é isso? A visão da punição humanizada é resgatar o homem que existe por trás do criminoso e ressocializá-lo. Então, dessa forma, o criminoso ele passou a ter direitos como defesa, um julgamento justo, reintegração à sociedade depois de cumprida a pena. E dessa forma, então, a justiça passou o quê? A ser mais racional. Estão sabendo que a gente tem essa visão mais humanista da questão penal, fica a reflexão aqui no Brasil de entender por que temos tanta violência. Uma autora que estudou isso foi a cientista Alba Zaloar, que nos anos 80 ela estudou a Cidade de Deus, que é um conjunto habitacional muito perigoso e violento lá do Rio de Janeiro. Tanto que isso rendeu um livro chamado A Máquina e a Revolta. Então, a partir desse estudo, a Alba Zaloar ela vai fazer algumas constatações, como nós temos aqui no segundo tópico. Ela vai perceber que o que impulsiona a criminalidade não é a pobreza, mas sim a desigualdade social, já que vivemos num mundo capitalista e de sociedade de consumos. Então, no Brasil, a gente tem percebido que nos últimos anos houve um aumento da população urbana e, consequentemente, também do consumo e pela falta de preocupação do governo de desenvolver políticas públicas de integrar toda a população a uma vida socialmente justa, vai haver o quê? Um grande desrespeito com os pobres. Essa imagem aqui, pessoal, é da Cidade de Deus, certo? Só essa imagem que tem aqui abaixo. Então, pessoal, diante disso, o que vai acontecer? Redes criminosas, principalmente narcotraficantes, nas periferias, muitas vezes, elas vão oferecer prestígio ao pobre, principalmente ao homem, né? Então, o homem buscando a ostentação, buscando ter aquilo que ele não consegue, digamos assim, por um meio digno, eles acabam se rendendo à criminalidade. Vale lembrar que isso não é uma regra geral, mas é uma tendência que acontece muitas vezes na periferia. Mas isso também não quer dizer que pessoas de classe média e alta não cometam crimes, não. Cometem sim, tanto que existe um nome específico para isso, né, que é o crime do colarinho branco. O estudioso Edmundo Campos Coelho, ele fala que o aumento dessa criminalidade se deve muitas vezes à falta de impunidade, ou seja, as pessoas cometem crimes e elas não são punidas como deveriam. Então isso abre precedente para que outras pessoas acabem também entrando no mundo do crime. Claro que, vale lembrar de novo, não é uma regra, mas é uma tendência. Isso tende a acontecer.
Então, o que acontece? No estudo de Abasaluá, ela vai perceber que existe uma diferenciação entre trabalhadores e bandidos. Então, na visão do bandido, o trabalhador quem é? É um otário que trabalha para ganhar a vida e ganhar cada vez menos. Ele trabalha muito e ganha pouco. Ou seja, eles preferem uma vida, entre aspas, mais fácil. Na visão do trabalhador, existem três tipos de bandidos, segundo Alba Valuar. Primeiro, bandido que oferece proteção ao trabalhador, ou seja, ele respeita o trabalhador. O bandido porco é aquele bandido, ou seja, vagabundo que roubava os moradores locais. E os pivetes são adolescentes que humilham e matam os trabalhadores. Outra constatação que a Albazaluá vai fazer é que a visão do trabalho, a concepção do trabalho muda de acordo com a idade. Então, por exemplo, os trabalhadores mais velhos, eles tendem a ser os provedores do lar, quem bota o pão de cada dia na mesa, né? Paga o aluguel, paga água, luz, todas as contas que mantêm uma casa. Enquanto o jovem não, ele trabalha para manter o consumo, ele trabalha para, entre aspas, como a gente fala no termo popular, comprar as coisinhas dele, comprar um celular, um tênis, uma roupa, ou seja, consumir aquilo que está na moda. É uma tendência. E para o mais pobre, o crime é o quê? Ele tem uma visão diferente do crime do que o cidadão da classe média. Para o pobre, é crime roubar iguais, o fato da polícia atirar em qualquer um, não querendo saber quem é bandido ou não, e o fato da mídia tratar os mais pobres como pessoas ruins e sem futuro. E atualmente no Brasil, o que a gente tem percebido? O aumento de crimes contra o patrimônio, homicídios ligados ao crime organizado e à violação de direitos humanos. Sociabilidade violenta. Então, esse termo aí ele foi criado por um outro estudioso chamado Machado da Silva, no qual ele vai perceber que o Estado ele encontra dificuldades em manter a ordem, né? Então, assim, o Estado ele é o único que tem direito de empregar a violência. Claro que não é de forma aleatória. Ele faz isso mediante a lei, a Constituição. No caso do Brasil, a nossa Constituição ela é a Constituição Cidadã Democrática de 1988, certo? Só que a gente tem uma crise muito grande no nosso país, como a gente acabou de falar, uma crise na qual o Estado ele não está conseguindo manter a ordem, ele está com muita dificuldade de manter isso. Então, mediante essa situação, vai surgir um Estado paralelo, que é um Estado feito pelo crime organizado, de pessoas bem armadas e muito violento. Então, lembrando, o Estado ele não está ausente, mas a gente vai ter uma situação dupla, né, no qual a gente vai ter a ordem mantida pelo governo, né, pela ordem institucional legal, mas ao mesmo tempo vai ter o poder também da violência, certo? Então, o que acontece? Na sociabilidade violenta, as pessoas, os criminosos, né, eles não vão ter pudor, eles não têm princípios como honra, amizade, eles não querem saber quem é amigo, quem é parente, não. Eles tratam outro de forma muito violenta mesmo, né? Isso tem ocorrido principalmente em áreas mais desfavorecidas socialmente. Outra violência que também existe no nosso país é a violência doméstica. Então, o que é a violência doméstica que tem sido muito comum e ainda é um grande desafio? Primeiramente, ela é toda a agressão que ocorre no contexto doméstico. Ela pode ser física, psicológica ou socioeconômica. A física é quando se usa a força mesmo, força física, com tapas, socos, empurrões, e é também o abuso sexual. A psicológica é quando você vai ter o uso de ofensas, ameaças ou gestos que insinuem agressão física. A socioeconômica, por sua vez, é quando o agressor ele mantém o quê? A vítima sobre controle social e ele mantém o controle dos recursos econômicos daquela pessoa, certo? E quem são as vítimas? Podem ser parentes naturais, como pai, irmão, filhos, podem ser parentes civis também, esposa, marido, padrasto,
podem sofrer dessa violência, mas assim, o público-alvo mesmo, que mais sofre com a violência doméstica são crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais e as mulheres. Tanto que em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, 2006 obviamente, que foi o ano que ela foi criada, para tentar combater isso, a violência doméstica com a mulher. Então, qual é a solução de tudo isso? Porque não basta só constatar o problema, né? A sociologia ela existe para constatar o problema, mas também de buscar soluções, né? Então, a solução, como a gente tem aí no último tópico, é o que? Envolver a todos. Não basta só, como alguns querem, reduzir a maioridade penal, porque a maioridade penal, ela é uma polêmica por quê? Porque para alguns só o fato de enquadrar jovens com 16 anos e tratá-los como adultos, fazendo com que eles sejam detidos em prisões convencionais, resolve o problema, mas não é bem assim. A gente sabe que no Brasil falta educação, falta boas condições de saneamento básico, de acesso ao emprego, moradia, enfim, vários problemas sociais que estão acometidos aí. Ou seja, é justamente essa ilegalidade aí. Então, é preciso que a gente saiba disso para que a gente de fato busque fazer com que isso não seja apenas uma utopia e fazer valer então o que está escrito no artigo 144, que o Estado segurança a todos, não só a segurança, mas o direito de ir e vir, mas sim todos os direitos de um cidadão.